Filho abandona a mãe idosa por causa de dinheiro, mas não imaginava o que aconteceria depois. Naquela manhã nublada em São Paulo, Dona Lúcia demorou mais do que o normal para levantar da cama. O corpo já não respondia como antes, mas não era a dor nas articulações que mais a machucava. O que pesava mesmo era o silêncio da casa, um silêncio que antigamente era preenchido pelo riso do filho, pelas brincadeiras no corredor, pelo cheiro de café que ela fazia com tanto carinho. Agora, o relógio na parede parecia zombar dela a cada tic-tac, lembrando que o tempo tinha passado, mas a ingratidão tinha chegado cedo demais. Enquanto olhava a foto emoldurada na estante, ela, mais jovem, com um sorriso orgulhoso, abraçada ao pequeno Rodrigo, ainda criança, uma lágrima teimosa escorreu, traçando um caminho lento pelo rosto marcado pelas rugas da vida. Ela nunca imaginou que o menino que um dia prometeu cuidar dela para sempre ia ser o mesmo homem que anos depois a deixaria sozinha em nome de um punhado de dinheiro. Se essa história já toca algo em você, fica até o fim, porque o que acontece depois mostra que a vida pode dar voltas que ninguém espera. O bairro Simples, na zona leste de São Paulo, sempre foi o cenário da luta de Dona Lúcia. Trabalhadora doméstica a vida inteira, ela acordava antes do sol nascer, pegava 2 ônibus e um metrô para limpar casas em bairros nobres, onde via de perto um mundo que nunca seria o dela. Voltava todos os dias cansada, mas com o coração cheio ao ver Rodrigo correndo para a porta, com o uniforme da escola desajeitado e um sorriso que apagava qualquer cansaço. "Mãe, tirei 9 em matemática", ele dizia, abanando o caderno na frente dela. Ela abraçava o menino com força, como se aquele abraço fosse uma forma de selar um pacto silencioso com o futuro. "Você ainda vai ser alguém importante, meu filho. Estuda, porque é o estudo que muda a vida da gente." Naquele tempo, o pai de Rodrigo já tinha desaparecido há anos, deixando apenas dívidas e algumas lembranças amargas. Lúcia nunca falou mal dele na frente do menino. Guardava as mágoas para si, acreditando que o filho não merecia carregar aquele peso. Em vez disso, enchia Rodrigo de incentivos. Numa noite de chuva intensa, a energia do bairro caiu. À luz de algumas velas, Rodrigo, ainda pequeno, sentou-se ao lado da mãe. "Mãe, quando eu crescer, vou ter muito dinheiro. Vou te dar uma casa bonita, igual aquelas que você limpa. Você nunca mais vai trabalhar." Ela sorriu, com os olhos brilhando. "Não precisa ser rica, meu filho. Só quero que você seja um homem bom." Ele segurou na mão dela com seriedade pouco comum para a idade. "Eu prometo que vou cuidar de você. Nunca vou te abandonar." Naquele momento, aquela frase entrou no peito de Dona Lúcia como um remédio para todas as dores. Ela acreditou, guardou aquela promessa como quem guarda um tesouro, sem imaginar como o tempo, as circunstâncias e a ambição poderiam distorcer até as palavras mais puras. Os anos passaram e Rodrigo cresceu. Terminou o ensino médio, conseguiu um emprego em um escritório de contabilidade no centro, começou a se vestir bem, falar de maneira diferente, a conviver com pessoas que vinham de outra realidade. No início, parecia orgulhoso da própria origem. "Minha mãe é guerreira", ele dizia aos colegas. "Se hoje eu estou aqui, é por causa dela." Dona Lúcia ouviu algumas vezes, sem querer, essas frases quando ele falava ao telefone. O coração dela quase saía pela boca de tanta alegria. Mas aos poucos o jeito dele mudou. As visitas à cozinha para conversar foram diminuindo, as refeições juntos se tornaram raras e o celular passou a ser o principal companheiro de Rodrigo nas noites silenciosas da casa. Uma tarde, ele chegou animado. "Mãe, talvez eu seja promovido. O chefe gosta de mim, diz que eu tenho futuro. Se tudo der certo, vou ganhar mais, bem mais." Ela enxugou as mãos no pano de prato e olhou para ele com orgulho sincero. "Eu sabia, meu filho. Deus ajuda quem batalha, mas não esquece de onde você veio, viu?" Rodrigo deu um meio sorriso, misto de carinho e leve impaciência.
Eu sei, mãe. Só que o mundo lá fora é diferente. A gente precisa pensar grande. Naquela frase, algo já começava a mudar. A ideia de pensar grande começou devagar a empurrar o passado e com ele a própria mãe para um canto da memória dele. Se essa história está mexendo com você, fica até o final. Se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E aproveita e comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo. É muito importante para nos ajudar a levar mais história como essas para mais pessoas. Com a promoção, Rodrigo passou a ganhar mais que qualquer um na vizinhança. De repente, a garagem simples da casa de Dona Lúcia começou a abrigar um carro usado, mais moderno para os padrões da rua. As roupas dele ficaram mais caras, os perfumes mais fortes, os finais de semana mais distantes de casa. Antes, ele costumava acompanhar a mãe na feira de sábado. Agora, era raro. Vai sozinha, mãe. Tô cansado. A semana foi puxada. Ela entendia, ou achava que entendia. Via o filho trabalhando muito, tentando vencer na vida, como ele mesmo dizia. Então, engolia a saudade e ia à feira sozinha, puxando o carrinho de compras, ouvindo os comentários das vizinhas. Seu filho tá chique, hein, Lúcia? Graças a Deus, né? Ela respondia com orgulho, mesmo sentindo uma pontada de distância crescer. Um dia, Rodrigo chegou em casa mais tarde que o normal, com uma expressão ansiosa. Mãe, a gente precisa conversar. Ela sentou-se na mesa da cozinha, já antecipando que seria alguma notícia sobre o trabalho. Talvez uma nova promoção, talvez a compra de um apartamento. Sabe o que é, mãe? Apareceu uma oportunidade muito boa. Um amigo meu está montando uma sociedade numa empresa. Ele entende do negócio e eu entraria com uma parte do capital. O retorno pode ser muito grande. Ela franziu a testa. Capital, meu filho? Que capital é esse? Ele respirou fundo. Eu tenho um pouco guardado, mas não é suficiente. Aí eu pensei no dinheiro do pai. Quer dizer, no dinheiro daquela indenização que a senhora recebeu quando ele morreu. O coração de Lúcia deu um salto. Aquele dinheiro era praticamente todo o patrimônio dela. Uma pequena quantia que tinha juntado com a rescisão de um emprego antigo e uma indenização inesperada. Ela sempre guardou aquilo como uma segurança para o futuro, para possíveis doenças, emergências, ou mesmo para não ser um peso para o filho. Mas, Rodrigo, aquele dinheiro é tudo que eu tenho, e se essa sociedade não der certo? Mãe, a senhora não confia em mim? Ele retrucou, sentindo-se ofendido. Eu estudo isso, eu sei o que estou fazendo. Eu estou falando de multiplicar esse dinheiro, não de jogar fora. Ela abaixou os olhos. Não era que não confiasse nele, confiava até demais, mas o medo era maior. Não é sobre confiança, meu filho, é que eu já estou velha. Se alguma coisa der errado, eu não tenho mais como correr atrás. Rodrigo levantou-se, irritado. É sempre assim. Quando eu era criança, a senhora dizia que eu ia ser alguém na vida. Agora que eu estou tentando, a senhora me puxa para trás. Aquelas palavras entraram nela como facas. Ela nunca quis ser obstáculo para nada na vida dele. Não fala assim, meu filho. A mãe só está com medo. Dá um tempo para eu pensar? Ele suspirou, impaciente. Tá, mas a oportunidade não vai ficar aberta para sempre. Nos dias seguintes, aquela conversa passou a morar na cabeça dela. À noite, deitada, olhava para o teto e lembrava do menino de uniforme, prometendo que ia cuidar dela. Será que negar aquele dinheiro não seria, de certa forma, negar o futuro dele? As dores nas costas, as dificuldades para subir a escada, tudo isso lembrava que o tempo dela de trabalho tinha ficado para trás. Talvez fosse melhor confiar. Uma semana depois, na mesma mesa da cozinha, ela colocou o envelope com os papéis e documentos na frente dele. Se é para te ajudar a ter uma vida melhor, então pega. Só me promete uma coisa, Rodrigo. Não me deixa desamparada. Ele sorriu, aliviado e eufórico. Claro, mãe. Pode deixar comigo. Você nunca vai precisar de nada. Eu vou fazer esse dinheiro virar muito mais. Ele a abraçou, mas pela primeira vez
O abraço pareceu rápido demais, quase protocolar. Ela fingiu não notar. O afeto de mãe, às vezes, escolhe enxergar só o que deseja. Os meses seguintes foram de expectativa. Rodrigo falava da sociedade com entusiasmo, enchia a mãe de termos técnicos que ela não entendia, mas fingia compreender, só para não ser motivo de irritação. Aos poucos, porém, algumas coisas começaram a mudar. As contas da casa, antes divididas informalmente entre os dois, passaram a pesar mais sobre Dona Lúcia. O dinheiro dela, que vinha de uma pequena aposentadoria como trabalhadora doméstica, simplesmente não dava para tudo, mas Rodrigo já não ajudava com a mesma regularidade. Mãe, esse mês está puxado para a empresa. Assim que as coisas firmarem, eu compenso. Ela ia ao mercado, fazia contas no corredor, devolvia itens da cesta com o rosto constrangido. Infelizmente não vai dar esse arroz mais caro, moça. Pode trocar pelo outro? À noite, quando ele chegava, muitas vezes nem jantava em casa. Já comi com o pessoal do trabalho. A gente estava fechando uns negócios. Sextas-feiras, então, se tornaram sagradas para Rodrigo, mas não para a mãe. Eram as noites dos bares, restaurantes, reuniões informais com sócios e amigos. As fotos nas redes sociais que as vizinhas mostravam no celular exibiam Rodrigo sorrindo em lugares que Dona Lúcia jamais conheceu. Um dia, a vizinha, Dona Marta, bateu no portão. Lúcia, seu menino tá chique, hein? Vi ele num restaurante de frente pro mar, lá no litoral. Você já foi lá? Lúcia sorriu amarelo. Ainda não, mas fico feliz dele estar bem. Por dentro, contudo, uma pergunta ecoava. Se ele tá tão bem, por que aqui em casa tá tudo tão apertado? Certo domingo, após semanas sem almoçarem juntos, ela decidiu tentar resgatar um pouco da rotina antiga. Filho, domingo que vem faz tempo que a gente não tem um almoço em família. Posso fazer aquela lasanha que você gosta tanto. Rodrigo mexia no celular. Ah, mãe, domingo que vem já marquei com o pessoal. A gente vai visitar um possível cliente fora da cidade. Ela respirou fundo. Entendo. Então, quem sabe no outro. A gente vê, mãe. Não fique encanada com isso. Não fique encanada. A expressão ficou ecoando na mente de Lúcia. Era como se os sentimentos dela fossem pequenos demais, exagerados demais, para merecerem atenção. Com o tempo, a casa foi ficando mais vazia. A cadeira de Rodrigo na mesa, cada vez mais fria. Os horários, mais desencontrados. O dinheiro, que deveria ter se multiplicado com a tal sociedade, nunca voltava em forma de tranquilidade para ela. A gota d'água começou numa noite em que a luz acabou sendo cortada. Dona Lúcia não entendeu quando o rapaz da companhia de energia apareceu na porta com um aviso na mão. Dona Lúcia, infelizmente vamos ter que interromper o fornecimento. São 3 meses de atraso. Ela sentiu o mundo rodar. Deve ter algum engano, meu filho. A conta é no nome do Rodrigo. Ele sempre pagou. O funcionário apenas balançou a cabeça, constrangido. Sinto muito, senhora. Aqui constam as faturas em aberto. Quando Rodrigo chegou, horas depois, encontrou a casa às escuras. O que aconteceu aqui? Falta de luz no bairro. Ela, sentada no sofá, com uma lanterna simples na mão, encarou o filho com os olhos cansados. Não é no bairro, é aqui em casa. Cortaram por falta de pagamento. Ele revirou os olhos. Ah, não acredito. Esqueci de pagar esse negócio. Esqueceu 3 meses, Rodrigo. A voz dela saiu mais firme do que de costume. Seu nome está em tudo. Nas contas, nos papéis. A casa é simples, mas sempre foi organizada. O que está acontecendo? Rodrigo passou a mão no cabelo, irritado. Mãe, tô com muita coisa na cabeça. A empresa deu umas apertadas, teve investimento que não entrou. Não é tão simples assim. E o dinheiro, meu filho? Aquele que eu te dei... Ela falou devagar, como se tivesse medo das próprias palavras. Não era para trazer segurança? Ele a encarou com certa impaciência misturada com uma dose de culpa. Já falei que é investimento de risco.
Nem tudo dá retorno imediato. A senhora não entende esse mundo. Ela sentiu o peito queimar. Eu realmente não entendo esse mundo, Rodrigo. O mundo que eu conheço é outro. É o mundo de pagar conta em dia, de não dormir tranquila se devo alguém, de não gastar o que não tenho. O silêncio pesou. Ele desviou o olhar. Olha, amanhã eu resolvo isso da luz. Fica calma. No dia seguinte, a luz realmente voltou. Mas algo dentro de Lúcia permaneceu apagado. A confiança cega que ela depositava no filho começou a ser substituída por um desconforto constante. As coisas ficaram tensas. Qualquer comentário dela sobre contas, gastos ou responsabilidades se transformava em briga. Você acha que eu estou vivendo na farra? Ele explodiu uma noite. Tudo que eu faço é pensando num futuro melhor. Um futuro melhor para quem, Rodrigo? Perguntou ela firme. Porque o meu presente aqui está cada vez mais difícil. Ele deu um riso incrédulo. A senhora está dramatizando demais. Ela engoliu o choro. E pela primeira vez, desde que o filho nascera, decidiu não insistir. Recolheu-se para o próprio quarto, levando consigo o peso de uma solidão que nem o barulho da televisão conseguia disfarçar. Meses depois, numa manhã de terça-feira, Rodrigo chegou em casa mais cedo do que o habitual. O rosto estava sério, quase duro. Dona Lúcia estava na cozinha, tentando estender roupas no varal com alguma dificuldade devido a uma dor antiga no joelho. Mãe, precisamos conversar de novo. Ela suspirou com o coração disparado. Sentia no instinto que nada de bom vinha depois dessa frase. Sentaram-se à mesa como tantas outras vezes, mas a atmosfera era outro mundo. A empresa está passando por uma reestruturação, começou ele. As coisas ficaram difíceis, uns contratos não saíram e eu entrei numa situação complicada. Ela interrompeu com cuidado. Complicada como, meu filho? Dívidas, mãe. Ele não enrolou. Eu tô devendo para banco, para sócio, para fornecedor. Se eu não resolver isso logo, posso perder tudo. Meu nome, minha carreira, meu futuro. Lúcia sentiu o chão tremer. Mas o que eu posso fazer? Você já tem o meu dinheiro. Ele respirou fundo, como se preparasse para dizer algo que sabia que a machucaria. É justamente sobre isso. Eu conversei com um advogado. Ele disse que, para negociar algumas dívidas e evitar bloqueios, seria melhor transferir a casa para o meu nome oficialmente, regularizar tudo. Assim, eu consigo usar o imóvel como garantia para renegociar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, sem acreditar no que ouvia. A casa no seu nome? De fato, já é, de certa forma. Ele tentou amenizar. Fui eu quem reformou, quem colocou o piso novo na sala, quem pagou o telhado. A senhora mesma sempre disse que a casa ia ser minha um dia. Ela sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Eu disse que seria sua quando eu morresse, Rodrigo. Não agora, não enquanto eu ainda tô viva e morando aqui. Ele bateu com a palma da mão na mesa, impaciente. Mãe, pelo amor de Deus, eu não tô te tirando de casa. Só preciso que a senhora assine uns papéis para facilitar as negociações. A senhora continua morando aqui, nada muda. Nada muda? A voz dela tremeu. Rodrigo, se eu assinar isso, essa casa deixa de ser minha. Se amanhã você decidir que não quer mais que eu fique aqui, eu não vou ter onde ir. Ele levantou-se, irritado. A senhora está sendo injusta comigo. Estou afogado em dívidas, tentando salvar o que construí, e a senhora só pensa em desconfiança. Eu sou seu filho. Dona Lúcia também se levantou, apoiando-se na cadeira. Justamente por isso, meu filho. Porque você é meu filho. Eu dei tudo que eu tinha. Meu dinheiro, meu tempo, minha vida. Trabalhei sem descanso para te criar, lavei roupa de madrugada, passei fome para você comer, e agora você vem me pedir a única coisa que ainda me resta, meu teto. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. O peso das palavras dela ecoou pela cozinha, mas em vez de recuar, ele endureceu o rosto ainda mais. Se a senhora não quer me ajudar, tudo bem. Mas não reclama depois, quando as coisas piorarem.
Ele pegou a mochila e foi em direção à porta. Vou ficar uns dias fora. Preciso de espaço para pensar. A porta bateu. E pela primeira vez em décadas, Dona Lúcia se viu completamente sozinha. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O filho que prometeu nunca abandoná-la estava, aos poucos, cumprindo exatamente o contrário daquela promessa de infância. Ela sentou-se novamente, olhou para a geladeira coberta de ímãs, algumas fotos antigas coladas com fita adesiva, Rodrigo pequeno fantasiado de super-herói no Dia das Crianças, Rodrigo adolescente segurando o diploma do ensino médio, Rodrigo adulto ao lado dela no aniversário dela. Cada imagem era uma lembrança de um tempo em que o amor entre eles parecia inquebrantável. Agora, tudo estava rachado. E Dona Lúcia não sabia se algum dia seria possível colar os pedaços de volta. Nos dias seguintes, Rodrigo não ligou. Não mandou mensagem, sumiu. As vizinhas começaram a perguntar, mas Lúcia apenas sorria sem graça e desconversava. O orgulho, mesmo ferido, ainda era grande o suficiente para não expor a dor em público. Uma tarde, enquanto varria o quintal, Dona Marta apareceu no portão com uma marmita na mão. Trouxe um pedaço de bolo para você, Lúcia. Vi que você anda meio abatida. Ela aceitou, com gratidão. Obrigada, Marta. É que ando cansada mesmo. Dona Marta hesitou, mas acabou falando. Olha, não quero ser intrometida, mas ouvi uns comentários por aí. Dizem que seu Rodrigo tá com dívida alta, que anda saindo com gente de má fama. Cuidado, viu? Lúcia sentiu um aperto no peito, mas manteve a compostura. Ele é adulto, Marta. Sei que é difícil, mas ele precisa aprender com os próprios erros. Marta assentiu, compreensiva, mas antes de sair, deixou um último conselho. Só não deixa ele te levar junto na queda, viu? Você merece paz. Aquela palavra, paz, ficou ecoando na mente de Dona Lúcia. Fazia tempo que ela não sentia paz. A ansiedade de esperar o filho chegar, de não saber como ele estava, de temer pelos próximos passos dele, tudo isso tinha roubado sua tranquilidade. Passaram-se 2 semanas. Quando Rodrigo finalmente voltou, chegou com uma postura fria, distante. Entrou pela porta dos fundos, pegou algumas roupas do quarto e, ao sair, encontrou a mãe na sala. Rodrigo, onde você estava? Estava preocupada. Ele mal olhou para ela. Fiquei na casa de um amigo. Precisava de tempo. Tempo para quê, meu filho? Para pensar no que fazer com a minha vida. Ele fez uma pausa e a encarou, agora com um olhar que ela não reconhecia. E cheguei numa conclusão. Não dá mais para continuar assim. Ela sentiu o coração acelerar. Como assim não dá mais? Rodrigo soltou o ar, como quem se prepara para dar uma notícia ruim. Eu decidi que vou vender a casa. O mundo de Dona Lúcia desabou naquele instante. Vender a casa? Mas, Rodrigo, você não pode fazer isso. Essa casa é minha. Tecnicamente, não. Os papéis principais estão no meu nome, mãe. Eu paguei a reforma toda e agora preciso desse dinheiro para quitar as dívidas. Ela levou a mão ao peito, sentindo a respiração falhar. Você está falando sério? Completamente. Ele cruzou os braços, defensivo. Já conversei com um corretor. Tem gente interessada. Em alguns meses, isso aqui está vendido. As lágrimas finalmente transbordaram. E eu? Onde é que eu vou morar, Rodrigo? Ele deu de ombros com uma frieza que parecia pertencer a outra pessoa. Isso você vai ter que resolver. Talvez alguma das suas amigas possa te ajudar. Não é minha responsabilidade te sustentar para sempre. Aquilo foi como uma facada. Não, pior. Foi como se o próprio filho tivesse arrancado o coração dela com as próprias mãos. Não é sua responsabilidade? Ela repetiu incrédula. Eu passei 30 anos da minha vida cuidando de você. Acordei de madrugada quando você tinha febre. Deixei de comer para você não faltar nada. Vesti roupa velha enquanto você ia para a escola de uniforme novo. E agora você me diz que não é sua responsabilidade? Rodrigo desviou o olhar, incomodado. Foi escolha sua, mãe. Ninguém te obrigou. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Dona Lúcia não tinha mais palavras, apenas dor.
uma dor tão profunda que nem o choro conseguia alcançar. Rodrigo saiu mais uma vez, deixando-a ali, de pé, sozinha, sentindo-se como uma estrangeira na própria casa. Nas semanas seguintes, a casa começou a receber visitas estranhas. Corretores de imóveis, possíveis compradores, pessoas que entravam sem pedir licença, analisavam cômodos, faziam anotações, enquanto Dona Lúcia assistia tudo como uma fantasma invisível. "Essa cozinha dá para reformar fácil", dizia um deles. "O quarto é pequeno, mas quebra essa parede aqui e fica um ambiente integrado", comentava outro. Ninguém perguntava o que ela achava. Ninguém parecia se importar que ela ainda morava ali. Para todos, ela já era parte do passado daquele lugar. Rodrigo mal aparecia. Quando aparecia, era apenas para buscar mais coisas, cada vez esvaziando mais a casa. Num sábado, ele entrou no quarto dele e começou a tirar os móveis. "Rodrigo, o que você está fazendo?" "Vou levar para um depósito." "O comprador quer a casa vazia." "Comprador, já vendeu?" Ele nem olhou para ela. "Tá em fase final, semana que vem deve fechar." Dona Lúcia sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede do corredor. "E eu, Rodrigo? O que vai ser de mim?" Ele parou, suspirou e finalmente a encarou. "Olha, mãe, eu já falei. Não posso mais ficar carregando você nas costas. Você tem que se virar. Tem a aposentadoria, pode alugar um quartinho em algum lugar." "Um quartinho", ela repetiu com a voz embargada. "Depois de uma vida inteira, é isso que sobrou para mim. Um quartinho." Ele não respondeu, apenas voltou ao que estava fazendo, carregando caixas, arrumando coisas. A frieza dele era absoluta, como se tivesse desligado qualquer traço de sentimento. Quando terminou, ele passou por ela sem dizer nada. Ouviu-se o barulho do carro saindo, o motor sumindo ao longe. E pela primeira vez, Dona Lúcia permitiu-se desabar. Sentou-se no chão frio da sala, abraçou os joelhos e chorou. Chorou pela vida que deu, pelo amor que entregou, pela promessa quebrada e pelo futuro incerto que agora se abria diante dela como um abismo sem fim. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Dona Lúcia. Ela tentou conversar com o filho por telefone, mas ele não atendia. Mandou mensagens que ficavam sem resposta. Foi até o escritório onde ele trabalhava, mas a recepcionista disse, com um sorriso cordial e vazio, que ele estava em reunião e não poderia atender. Desesperada, ela procurou ajuda. Foi à Defensoria Pública, explicou a situação a uma advogada jovem e atenciosa que ouviu tudo com olhos cheios de compaixão. Dona Lúcia, infelizmente, se os documentos da casa estão em nome dele e ele tem comprovantes de que fez investimentos no imóvel, juridicamente fica difícil barrar a venda. A senhora não possui provas documentais de que o imóvel é seu? Ela balançou a cabeça desolada. A casa sempre foi nossa. Nunca pensei que precisaria de papel para provar isso. A advogada suspirou, solidária. Vou tentar abrir um processo. Pedir uma liminar para suspender a venda até investigarmos melhor, mas não posso prometer nada. O sistema é lento e muitas vezes injusto. Lúcia saiu de lá com um fio de esperança, mas também com a consciência de que talvez fosse tarde demais. A notícia da venda se espalhou pelo bairro rapidamente. As vizinhas, horrorizadas, começaram a se mobilizar. Dona Marta organizou uma vaquinha para ajudar Lúcia a alugar um lugar. Outras trouxeram comida, roupas, carinho. O apoio da comunidade foi o único consolo naqueles dias sombrios. Você não está sozinha, Lúcia, dizia Dona Marta, segurando a mão dela. A gente está aqui. Mas por mais que o carinho das amigas aquecesse o coração, nada preenchia o vazio deixado pela ausência do filho. Nada curava a ferida de ter sido descartada por quem ela mais amou na vida. Finalmente, numa quinta-feira chuvosa, o dia da mudança forçada chegou. Um caminhão de mudança parou na frente da casa. 2 homens desceram e começaram a colocar os poucos pertences de Dona Lúcia em caixas.
Ela observava tudo como se assistisse a um filme de horror, onde a protagonista era ela mesma. Rodrigo apareceu, mas não para se despedir, apenas para entregar as chaves ao novo dono, um empresário de meia-idade que mal cumprimentou Dona Lúcia. Ela tentou uma última vez. Rodrigo, por favor, olha para mim, não faz isso. Ele finalmente olhou, mas nos olhos dele não havia remorso, apenas cansaço e impaciência. Já tá feito, mãe. Segue a sua vida. Eu vou seguir a minha. E se virou, subiu no carro e foi embora. Sem abraço, sem despedida, sem nada. Dona Lúcia ficou ali na calçada, com duas malas velhas ao lado, olhando para a casa onde criou o filho, onde sonhou, onde amou, agora nas mãos de um estranho. A chuva começou a cair e ela nem se moveu. As lágrimas se misturaram com a água que escorria pelo rosto, lavando simbolicamente os últimos resquícios de esperança que ainda restavam. Dona Marta correu com um guarda-chuva. Vem, Lúcia. Você vai ficar uns dias lá em casa enquanto a gente resolve isso. Ela assentiu, sem forças para falar, e foi, levando apenas a roupa do corpo, as duas malas e um coração despedaçado. Morar na casa de Dona Marta foi um misto de gratidão e humilhação para Lúcia. Marta e o marido, seu Joaquim, a receberam com carinho. Cederam um pequeno quarto nos fundos, mas Lúcia não conseguia se sentir em casa. Cada refeição dividida, cada favor pedido, cada obrigada murmurado reforçava a sensação de que ela havia se tornado um peso, algo que nunca quis ser. À noite, quando todos já dormiam, ela ficava acordada, olhando para o teto baixo daquele quarto que não era seu, pensando em como a vida tinha virado de cabeça para baixo tão rápido. Pensava no Rodrigo menino, no Rodrigo que dizia "Eu te amo, mãe", toda noite antes de dormir. No Rodrigo que ficava doente e pedia que ela ficasse ao lado da cama até ele pegar no sono. Onde estava aquele menino? O que aconteceu com ele? As semanas foram passando e Dona Lúcia, apesar da idade e das dores no corpo, decidiu que não podia continuar dependendo da bondade alheia para sempre. Ela precisava trabalhar, precisava de uma renda, precisava recuperar, ainda que minimamente, um pouco de dignidade. Começou a procurar emprego. Bateu em várias portas, ofereceu-se para fazer faxinas, cuidar de idosos, lavar roupas. Mas a idade pesava contra ela. Muitos olhavam com pena e desconfiança. A senhora já tem quantos anos? 68. Respondia com a voz firme, tentando esconder a vergonha. Ah, sinto muito. A gente precisa de alguém mais jovem, que aguente o trabalho pesado. Depois de muitas recusas, finalmente conseguiu um bico. Uma família precisava de alguém para cuidar de uma senhora de 80 anos, acamada. O trabalho era cansativo, exigia paciência, dedicação, e muitas vezes ficava até altas horas, mas Lúcia aceitou sem pensar duas vezes. Era uma forma de se sentir útil novamente, de ter pelo menos algum dinheiro para não ser totalmente dependente. Nos primeiros dias, cuidar de Dona Irene, a idosa, foi um desafio emocional. Ver aquela mulher frágil, abandonada pelos filhos também, trouxe à tona todas as feridas de Lúcia. As duas, de certa forma, compartilhavam a mesma dor, a solidão imposta por quem deveria cuidar. "Meus filhos moram longe", dizia Dona Irene, com a voz fraca. "Ligam de vez em quando, mas nunca vêm. Dizem que estão ocupados." Lúcia segurava a mão dela, compreendendo cada palavra. "Eu sei como é. O meu também está ocupado demais." Elas se tornaram companheiras na dor. E aos poucos, aquela relação de cuidado profissional foi se transformando em amizade genuína. Lúcia contava histórias da sua vida. Irene ria e às vezes chorava junto. "Você é uma mulher forte, Lúcia", dizia Irene. "Mais forte do que imagina." Lúcia não se sentia forte. Sentia-se quebrada, cansada, velha demais para recomeçar. Mas fingia acreditar, porque às vezes fingir é o que mantém a gente de pé. Os meses foram passando.
Dona Lúcia continuou trabalhando, juntando cada centavo que podia. Com o dinheiro, conseguiu alugar um quartinho simples num cortiço na periferia. Não era nada comparado à casa que ela perdeu, mas era dela, conquistado com o próprio suor. A mudança para o quartinho foi emocionante e triste ao mesmo tempo. Dona Marta ajudou a arrumar as poucas coisas. Um colchão velho, uma mesinha, um fogareiro de uma boca só e pronto. Era tudo que Lúcia tinha agora. Pelo menos é seu, Lúcia, disse Marta, tentando animar. É, respondeu Lúcia, olhando em volta. É meu, mas por dentro ela pensava: será que valeu a pena tudo que eu fiz? Será que valeu abrir mão de tudo por um filho que me abandonou? A resposta ela ainda não tinha, talvez nunca teria. As noites no quartinho eram silenciosas, mas não pacíficas. O barulho da rua, o cheiro de umidade, as paredes finas que deixavam ouvir cada discussão dos vizinhos, tudo isso lembrava a Lúcia o quanto ela tinha caído. Mas ela não desistia. Levantava todo dia, ia trabalhar, cuidava de Dona Irene com dedicação. Voltava cansada, mas com a consciência de que estava sobrevivendo, mesmo contra todas as probabilidades. Certa noite, enquanto preparava um chá simples no fogareiro, bateram na porta. Era uma vizinha jovem, com um bebê no colo. Desculpa incomodar, Dona Lúcia. A senhora não teria um pouco de açúcar? Acabou aqui em casa e o mercado já fechou. Lúcia não tinha muito, mas dividiu o pouco que tinha. A moça agradeceu e, antes de sair, perguntou: a senhora está bem? Às vezes eu ouço a senhora chorando à noite. Lúcia engoliu seco, constrangida. Tô sim, filha. É só cansaço. A jovem assentiu, sem insistir, mas antes de fechar a porta, disse algo que ficou ecoando. Se precisar conversar, eu tô aqui. Ninguém merece ficar sozinha com a dor. Aquela pequena gentileza foi como um bálsamo. Lúcia percebeu que, apesar de ter perdido o filho, a vida ainda lhe oferecia pequenas conexões, pequenos gestos de humanidade que faziam valer a pena continuar. Enquanto Dona Lúcia lutava para reconstruir a vida do zero, Rodrigo seguia mergulhado nas próprias ambições. Com o dinheiro da venda da casa, ele quitou parte das dívidas mais urgentes, mas manteve o padrão de vida elevado. Carros importados, roupas de marca, jantares caros, viagens, tudo para manter a imagem de sucesso que ele tanto cultivava. Os amigos e sócios o elogiavam, invejavam, mas poucos sabiam da verdade por trás da fachada. Rodrigo estava afundado. As dívidas que ele quitou foram rapidamente substituídas por outras. Os investimentos arriscados que ele fez continuaram dando errado. E pior ainda, ele começou a se envolver com pessoas perigosas, agiotas que emprestavam dinheiro a juros absurdos, prometendo soluções rápidas. Num jantar com os sócios, um deles, Marcelo, puxou conversa. E aí, Rodrigo, aquele negócio da importação deu certo? Rodrigo forçou um sorriso. Ainda está em andamento. Sabe como é? Essas coisas demoram. Marcelo não pareceu convencido, mas não insistiu. Mais tarde, no estacionamento, ele parou Rodrigo. Cara, vou te dar um conselho de amigo. Para enquanto é tempo. Você está se afundando e não está vendo. Rodrigo ficou na defensiva. Eu sei o que estou fazendo. Sabe? Marcelo cruzou os braços. Porque de onde eu tô vendo, você tá jogando dinheiro fora, se endividando até o pescoço e ainda por cima queimando pontes. Ouvi dizer que você vendeu a casa da sua mãe. Isso é verdade? Rodrigo desviou o olhar incomodado. Isso não é da sua conta. Pode não ser, mas que é, fioda é. Sua mãe deve estar passando sufoco por causa das suas escolhas. Ela tá bem. Rodrigo tentou encerrar o assunto. Marcelo balançou a cabeça decepcionado. Se você diz... Nos meses seguintes, a vida de Rodrigo foi de mal a pior. A empresa da qual ele era sócio faliu. Os contratos que ele contava não se concretizaram. Os agiotas começaram a cobrar, primeiro com telefonemas, depois com ameaças e finalmente com visitas nada amigáveis.
Numa noite, 2 homens o abordaram na saída do prédio onde ele morava. Rodrigo, né? A gente precisa conversar sobre aquela grana que você deve para o chefe. Ele tentou se esquivar. Já falei que vou pagar. Só preciso de mais um tempo. Um dos homens segurou o braço dele com força. Tempo já deu demais. Ou você paga essa semana, ou a gente vai ter que resolver de outro jeito. Rodrigo sentiu o medo subir pela espinha. Pela primeira vez, percebeu que tinha ido longe demais, que as consequências das próprias escolhas estavam finalmente alcançando ele. Desesperado, tentou vender o carro. Conseguiu um valor baixo, muito abaixo do que esperava, mas precisava daquele dinheiro. Pagou parte da dívida, mas não foi suficiente. Os agiotas queriam mais. Sem alternativas, Rodrigo pensou em pedir ajuda aos amigos, mas percebeu amargamente que aqueles que ele chamava de amigos só estavam por perto quando ele tinha dinheiro para gastar. Agora que estava quebrado, os telefones pararam de tocar, os convites sumiram e ele se viu completamente sozinho. Numa madrugada, sentado no chão do apartamento vazio, já tinha vendido quase todos os móveis. Rodrigo finalmente permitiu que a realidade o atingisse em cheio. Ele tinha perdido tudo. Dinheiro, amigos, reputação e, mais doloroso ainda, tinha perdido a única pessoa que realmente se importava com ele, a mãe. As lembranças começaram a voltar. A mãe acordando cedo para preparar o café dele. A mãe costurando o uniforme rasgado de madrugada. A mãe abrindo mão de tudo para que ele tivesse uma vida melhor. E como ele tinha retribuído? Com abandono, frieza, egoísmo. As lágrimas vieram, quentes e amargas. Rodrigo chorou pela primeira vez em anos. Chorou pela própria estupidez, pela ganância que o cegou, pela dor que causou. Mas no fundo, ele sabia que lágrimas não consertavam nada. O estrago já estava feito. Meses depois, num dia comum de trabalho, Dona Lúcia estava no mercado comprando alguns itens básicos para a semana. O dinheiro era contado, então cada produto era escolhido com cuidado. Enquanto conferia os preços, ouviu uma voz conhecida algumas prateleiras adiante. O coração dela disparou. Era a voz de Rodrigo. Ela se aproximou devagar, quase sem acreditar. E lá estava ele. Mas não era o Rodrigo que ela lembrava. O homem à sua frente estava magro, com olheiras profundas, roupas simples e gastas, a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em questão de meses. Rodrigo pegava um pacote de macarrão barato, conferia o preço, colocava de volta, pegava outro ainda mais barato. Os gestos eram os mesmos que Lúcia fazia diariamente. O gesto de quem não tem escolha, de quem conta moedas. Ela ficou parada, observando, com uma mistura de emoções impossível de descrever. Parte dela queria correr, abraçá-lo, perguntar o que tinha acontecido. Outra parte queria virar as costas e ir embora, deixar que ele sentisse, pelo menos um pouco, do abandono que ela sentiu. Mas antes que pudesse decidir, Rodrigo virou-se e a viu. Os olhos dele arregalaram. O pacote de macarrão quase caiu das mãos. "Mãe!" A voz saiu rouca, trêmula. Ele não esperava aquele encontro, muito menos naquele estado. Lúcia não conseguiu responder de imediato. As palavras travaram na garganta. "Rodrigo", finalmente disse num fio de voz. Eles ficaram ali, parados no meio do corredor do mercado, com pessoas passando ao redor, indiferentes ao drama silencioso que se desenrolava entre mãe e filho. Rodrigo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eu não sabia que você fazia compras aqui. Moro perto", respondeu ela, seca, ainda processando a visão do filho naquele estado. Ele abaixou o olhar, envergonhado. Como você tá?" A pergunta soou quase cômica, considerando tudo que ele tinha feito, mas Lúcia respondeu com uma calma que surpreendeu até a ela mesma. "Tô viva, trabalhando, me virando." Rodrigo assentiu, mordendo o lábio. "Que bom." O silêncio voltou, pesado, cheio de coisas não ditas. "E você?" perguntou Lúcia, quase contra a vontade.
Ele deu um sorriso triste, amargo. Hesitou, como se admitir a própria queda fosse doloroso demais. Eu tô mal, mãe. Perdi tudo. A empresa faliu, as dívidas me engolfaram, os amigos sumiram. Tô morando num quartinho de pensão, vivendo de bico. Ela ouviu tudo em silêncio, sem demonstrar satisfação ou pena. Apenas ouviu. Sinto muito, disse ela, e era verdade. Apesar de tudo, ver o filho daquele jeito doía. Rodrigo respirou fundo, lutando para não chorar ali, no meio do mercado. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas será que a gente poderia conversar? Só um pouco? Lúcia hesitou. Cada fibra do corpo dela gritava para dizer não, para proteger o coração que já tinha sido despedaçado uma vez. Mas havia algo nos olhos dele, algo que ela não via há muito tempo. Arrependimento genuíno. Tem uma lanchonete ali na esquina, disse ela finalmente. A gente pode tomar um café. Ele assentiu, aliviado. Minutos depois, estavam sentados numa mesa simples, com 2 xícaras de café preto pela frente. Nenhum dos dois sabia por onde começar. Foi Rodrigo quem rompeu o silêncio. Mãe, eu estraguei tudo. E o pior é que eu sabia. No fundo, eu sempre soube que estava fazendo as escolhas erradas, mas a ganância, o orgulho, a ambição, tudo isso me cegou. Ela continuou ouvindo, sem interromper. Eu te tratei do pior jeito possível. Te tirei de casa, te abandonei, joguei fora tudo que você fez por mim. E por quê? Por dinheiro. Por uma ilusão de sucesso que nunca foi real. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dele. Eu não tenho desculpa, mãe. Nenhuma. Só queria te dizer que eu sinto muito, muito mesmo. E que eu entendo se você nunca puder me perdoar. Dona Lúcia olhou para o filho, o homem quebrado à sua frente, e sentiu uma dor profunda, mas também algo inesperado. Compaixão. Rodrigo, você me machucou de um jeito que eu nunca imaginei que alguém pudesse machucar. Me tirou tudo. Meu lar, minha segurança, minha dignidade. Passei noites acordada, me perguntando onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado para você ter virado as costas para mim daquele jeito. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Mas, ela continuou com a voz mais firme, apesar de tudo, você ainda é meu filho, e eu não consigo simplesmente apagar isso. Não sei se consigo perdoar agora. Talvez leve tempo. Talvez nunca consiga completamente. Mas também não consigo te odiar. Rodrigo ergueu o olhar, surpreso. Mãe, só quero que você entenda uma coisa. Ela disse, olhando fundo nos olhos dele. As escolhas têm consequências. E às vezes, essas consequências não podem ser desfeitas. Você destruiu o que a gente tinha. E isso não volta mais. Mas isso não significa que você não possa tentar ser uma pessoa melhor daqui para frente. Ele acenou, emocionado demais para falar. Terminaram o café em silêncio. Um silêncio diferente agora. Não de raiva, mas de compreensão mútua de que o caminho de volta, se existisse, seria longo e doloroso. Antes de se despedirem, Lúcia fez uma última pergunta. Você está comendo direito, pelo menos? Rodrigo hesitou, mas admitiu. Nem sempre. Ela abriu a bolsa, tirou algumas notas, o pouco que tinha, e colocou na mão dele. Compra uma comida decente. Ele tentou recusar. Mãe, eu não posso aceitar isso. Você precisa mais do que eu. Ela fechou a mão dele em torno do dinheiro. Aceita. Não é para você. É pela mãe que ainda mora dentro de mim e não consegue ver o filho passar fome. Rodrigo abraçou-a, e dessa vez o abraço foi verdadeiro, cheio de arrependimento, gratidão e dor. Quando se separaram, ele sussurrou: Obrigado, mãe, por tudo, e desculpa, por tudo também. Ela apenas acenou sem palavras, e cada um seguiu seu caminho. Mas algo tinha mudado. Não era perdão completo, não era reconciliação, mas era um primeiro passo, pequeno, frágil, mas real, em direção a algum tipo de cura. Nos meses que se seguiram ao reencontro, Rodrigo mergulhou numa jornada de autorreflexão e transformação. Não foi fácil.
Ele continuava lutando contra as dívidas, contra o orgulho ferido, contra a vergonha de ter caído tão baixo. Mas aos poucos, começou a aceitar a realidade e a tomar decisões diferentes. Conseguiu um emprego humilde numa loja de materiais de construção. O salário era baixo, o trabalho braçal, mas era honesto. Ele carregava sacos de cimento, atendia clientes, limpava o depósito. Os colegas, muitos mais jovens, às vezes faziam piadas sobre ele ser velho demais para aquele serviço, mas Rodrigo engolia o orgulho e seguia. À noite, no quartinho apertado da pensão, ele refletia sobre tudo o que tinha acontecido. Pensava na mãe, na força que ela sempre teve, na dignidade com que ela enfrentou a vida, mesmo nas piores situações. E percebia, com clareza dolorosa, que ele tinha desperdiçado anos tentando ser alguém que não era, enquanto a pessoa mais valiosa da vida dele estava ao lado e ele simplesmente não soube valorizar. Certa noite, ele pegou um caderno velho e começou a escrever. Era uma carta para a mãe. Não sabia se teria coragem de entregar, mas precisava colocar para fora tudo o que sentia. Mãe, não sei se essas palavras vão mudar alguma coisa, mas preciso escrever. Preciso que você saiba que eu entendo agora o tamanho do estrago que causei. Você me deu tudo e eu te dei o pior de mim. Fui egoísta, cego, ingrato. Coloquei dinheiro acima de você e hoje percebo como isso foi absurdo. Cada dia que passa, eu lembro das coisas que você fez por mim. Das madrugadas acordada, das refeições divididas, do amor incondicional que eu nunca soube retribuir. E choro, mãe. Choro pela pessoa horrível que eu me tornei e pelo sofrimento que causei a você. Não espero perdão, não acho que mereço, mas quero que saiba que estou tentando ser melhor. Estou trabalhando, estou pagando minhas dívidas, estou aprendendo finalmente o valor das coisas que realmente importam. Se um dia você puder olhar para mim sem dor, já será mais do que eu mereço. Com amor e arrependimento, Rodrigo. Ele dobrou a carta e guardou na gaveta. Talvez um dia tivesse coragem de entregar. As semanas passaram e Rodrigo começou a fazer algo que nunca tinha feito antes: ajudar os outros sem esperar nada em troca. Na pensão onde morava, havia um senhor idoso, seu Antônio, que vivia sozinho e tinha dificuldade para se locomover. Rodrigo começou a ajudá-lo levando comida, fazendo compras, conversando. "Por que você faz isso, rapaz?" perguntou o seu Antônio um dia. Rodrigo sorriu, triste. "Porque tem alguém lá fora que merecia essa ajuda e eu não dei. Agora tento compensar de alguma forma." Seu Antônio assentiu, compreensivo. "Nunca é tarde para tentar fazer o certo, meu filho." Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Rodrigo. Certo dia, enquanto trabalhava na loja, ele ouviu um cliente comentando sobre uma ONG que ajudava idosos abandonados. O coração dele apertou. Era como se o universo estivesse mandando um sinal. Depois do expediente, ele foi até o endereço da ONG. Era um lugar simples, com poucas pessoas, mas muito amor. Conversou com a coordenadora, uma mulher chamada Teresa, e ofereceu-se como voluntário. "Eu não tenho muito a oferecer, mas posso ajudar nos finais de semana, fazer o que for preciso." Teresa sorriu, emocionada. "A gente sempre precisa de mais mãos dispostas. Seja bem-vindo." Trabalhar na ONG foi para Rodrigo uma experiência transformadora. Ali, ele cuidava de idosos que tinham sido abandonados pelas próprias famílias, assim como ele tinha abandonado a mãe. Cada história que ouvia era um espelho doloroso das próprias escolhas, mas também era uma oportunidade de reparação, mesmo que indireta. Uma senhora, Dona Beatriz, tinha uma história particularmente semelhante à de Dona Lúcia. Ela tinha criado 3 filhos sozinha, trabalhado a vida inteira, e quando ficou velha, foi deixada num asilo por eles que nunca mais apareceram. Rodrigo passou a dedicar atenção especial a ela. Levava flores, conversava, ouvia as histórias antigas. E num desses dias, enquanto ela rememorava o passado,
Rodrigo não aguentou e desabou em lágrimas. Dona Beatriz, eu fui um desses filhos. Abandonei minha mãe. Fiz com ela exatamente o que fizeram com a senhora. Beatriz segurou a mão dele com ternura. Então, você ainda tem tempo de consertar, meu filho. Enquanto ela está viva, tem tempo. Aquilo foi como um chamado. Rodrigo sabia que precisava fazer mais. Precisava tentar, de verdade, reconstruir a ponte que tinha destruído. Rodrigo passou semanas planejando como se aproximar novamente da mãe. Não queria parecer oportunista. Não queria que ela pensasse que ele estava buscando algo em troca. Queria apenas uma chance de mostrar que tinha mudado, que estava tentando ser a pessoa que ela sempre quis que ele fosse. Num sábado, ele juntou coragem e foi até o local onde ela trabalhava. Ficou esperando do lado de fora da casa de Dona Irene, nervoso, até que Lúcia saiu, ao final do expediente. Ela o viu e parou, surpresa. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Eu queria falar com você, só um pouco, por favor. Ela hesitou, mas acabou concordando. Foram até uma praça próxima. Sentaram-se num banco sob uma árvore. O sol da tarde começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Mãe, eu não vim pedir dinheiro, nem abrigo, nem nada material. Vim pedir a única coisa que realmente importa: perdão. Lúcia olhou para ele, séria. Rodrigo, perdão não é algo que se pede e recebe na hora. É algo que se constrói, com tempo, com atitudes. Eu sei. E é por isso que eu quero te mostrar que mudei. Eu estou trabalhando, estou pagando minhas dívidas, estou fazendo trabalho voluntário numa ONG que cuida de idosos. Estou tentando ser melhor, não pela sociedade, não pelos outros, mas porque eu quero ser digno de ser seu filho de novo. Ela sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. E o que você espera de mim, Rodrigo? Nada, mãe. Não espero nada. Só queria que você soubesse que eu estou tentando. E que, se algum dia você puder me dar uma segunda chance, eu vou fazer de tudo para não estragar de novo. Dona Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para o horizonte, para as crianças brincando ao longe, para a vida seguindo seu curso, indiferente às dores individuais. Rodrigo, você me quebrou, de um jeito que eu nunca pensei que alguém pudesse quebrar. Mas eu também aprendi que carregar raiva e mágoa só me machuca mais. Então, eu não sei se consigo te perdoar completamente agora, mas estou disposta a tentar, devagar, um dia de cada vez. Os olhos dele se encheram de lágrimas. É mais do que eu mereço, mãe. Ela pegou a mão dele, apertou com força. Só me promete uma coisa: não me abandona de novo, porque eu não aguento mais uma vez. Eu prometo, mãe, dessa vez é diferente. Dessa vez é de verdade. Eles ficaram ali, de mãos dadas, em silêncio, enquanto o sol se punha completamente. Não era um final feliz, não ainda, mas era um recomeço. Frágil, incerto, mas carregado de esperança. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e cuidadosa. Rodrigo e Dona Lúcia começaram a se encontrar regularmente. No início, eram encontros curtos, cafés rápidos, conversas superficiais. Mas aos poucos, a confiança foi sendo reconquistada. Rodrigo passou a ajudar a mãe financeiramente dentro do que podia. Não era muito, mas era honesto. Ele também começou a acompanhá-la nas consultas médicas, nos momentos difíceis, nas tarefas do dia a dia. Fazia questão de estar presente. Dona Lúcia, por sua vez, foi abrindo o coração aos poucos. Contava sobre os dias difíceis que enfrentou, sobre as noites de choro, sobre a solidão que quase a destruiu. E Rodrigo ouvia, sem se defender, sem justificar, apenas aceitando o peso das próprias ações. Num domingo, ele a convidou para conhecer a ONG onde trabalhava como voluntário. Ela aceitou. Quando chegaram lá, Dona Lúcia ficou emocionada ao ver o filho cuidando de idosos com tanto carinho, com tanto respeito. Ele é um rapaz especial, disse Dona Beatriz a Lúcia. Cuida da gente como se fôssemos família. Lúcia sorriu, com orgulho genuíno pela primeira vez em muito tempo.
Ele é meu filho. Aquela frase tão simples carregava um peso novo. Não era mais só biológica, era afetiva, era reconquistada. Ao longo dos meses, a relação entre os dois foi se fortalecendo. Rodrigo nunca voltou a ser o filho perfeito da infância, porque agora ele era algo melhor. Um filho real, falho, mas presente. E Dona Lúcia nunca voltou a ser a mãe que confiava cegamente, porque agora ela era algo mais sábio. Uma mãe que amava, mas com limites. Certa noite, enquanto jantavam juntos no quartinho simples de Lúcia, uma refeição modesta, mas feita com carinho, Rodrigo olhou para a mãe e disse: Mãe, eu sei que nunca vou conseguir devolver tudo que você me deu, mas eu vou passar o resto da minha vida tentando. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Você já começou, meu filho, e isso já significa tudo. A vida não tinha voltado ao que era antes, nunca voltaria. Mas, de certa forma, tinha se tornado algo novo, algo construído sobre bases mais verdadeiras. Havia cicatrizes, sim, mas também havia cura. Havia dor, mas também havia amor. E no fim das contas, talvez fosse disso que se tratava a vida. Não de evitar as quedas, mas de aprender a se levantar, de aprender a reconstruir, de aprender que o amor verdadeiro, aquele que resiste às piores tempestades, é o que realmente vale a pena. Dona Lúcia olhou para o filho, comendo em silêncio ao seu lado, e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, algo parecido com paz. Não era uma paz perfeita, mas era uma paz possível. E naquele momento, era mais do que suficiente. Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo. Sua participação é muito importante e ajuda essas histórias emocionantes a chegarem a ainda mais pessoas. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem sobre perdão, recomeço e valorização da família, compartilha esse vídeo. A gente se vê na próxima história.